Olá, ouvintes do Hidrocast! Está no ar o episódio 3, Linha do Tempo das Obras e Acontecimentos Relacionados ao Rio Matias. Aqui comigo está Ana Paula e eu, Fabiola. E eu, Leonardo, acadêmicos de Engenharia Ambiental e Sanitária da Univille. Então a gente vai comentar agora sobre assuntos relacionados a essa linha do tempo, desde o início das obras até o final, nos dias atuais agora, de como que estão todos os fatos ali ocorridos pela obra e a situação que está hoje o rio na cidade de Joinville. Para começar então a falar sobre o início ali das obras, a Ana pode dar a palavra então. Bom, na verdade estava previsto para começar em 2013 essas obras e na época a prefeitura até abriu um edital para empresas interessadas em participar na licitação dessas obras e as propostas seriam recebidas até ali o dia 11 de outubro. Esse edital foi aberto em setembro e o governo esperava definir uma empresa vencedora ainda ali no mês de outubro para já começar as obras em novembro. Daí é importante destacar, que as obras elas estavam previstas para começar em 2013, mas já no início ali houve um atraso. A obra efetivamente começou lá no dia 30 de junho de 2014, que começaram ali as primeiras intervenções para ampliar a capacidade hidráulica do Rio Matias. Exato. E o tempo ali previsto dessa obra era compreendido ali de 2 anos, 24 meses, visando ali garantir um planejamento com um menor transtorno ali para a comunidade. E a gente pode comentar também que, voltando ali em 2013, em setembro, teve uma audiência. Na época, nessa audiência participaram moradores, representantes de entidades da região central, que seriam as pessoas que seriam afetadas por essas obras. Essas pessoas demonstraram preocupação quanto ao planejamento dessas interferências, na época já, o tom geral foi de apoio ao projeto, mas mesmo assim houve dúvidas quanto à maneira de como esses serviços seriam executados. Exatamente. E a gente pode linkar também que teve motivos ali para que esses atrasos dessa obra acontecessem, Bom, tiveram uma série, na verdade, de intercorrências que atingiram ali o projeto e o desenvolvimento dessa obra, causando interrupções e também suspensões ali no andamento, que possibilitou a assinatura de 4 aditivos que terminaram tornando a execução ainda mais onerosa. E ali esses problemas que foram detectados é que o projeto executivo teria deixado ali de mencionar uma série de ocorrências no subsolo, onde passariam as galerias ali de drenagem, Então, ali teria redes de esgoto, de água, de energia elétrica, que não estava ali previsto no projeto executivo, ou não devidamente mensurado pelo município ali, ou pelo consórcio Mota Júnior Ramos, Terraplanagem, um vencedor ali da licitação. Isso tem sido apontado ali como um dos principais problemas na execução que a gente pode comentar ali, A gente pode começar a comentar um pouquinho de como iniciou essas obras, As obras elas iniciaram pelas instalações das galerias subterrâneas, que começou lá pela rua Eusébio de Queiroz, em 2014, e seguiu ali pela rua Otto Ben. Na mesma época foi iniciado a construção de um muro de contenção às margens do rio Cachoeira, no trecho entre as ruas 9 de Março e a rua Princesa Isabel. Bom, a gente teve então esse início ali por essa parte dessas instalações, mas ali entre 2014 e 2015 a gente teve uma paralisação, então os trabalhos foram interrompidos por mais ou menos 6 meses para rever o projeto de realocação de redes de água e de esgoto e fazendo então com que em março de 2015 só 5% da obra estivesse concluída. Então, só relembrando que estava previsto para em 2015 já estar terminando essa obra e a gente estava ali apenas com 5% disso concluído. E ali falando sobre esse andamento das obras a partir então de 2015, No final de 2015, houve um vencimento ali do prazo para as instalações das galerias na Praça Dário Salles, que havia sido fechado inclusive em 2014. E neste mesmo período houve um início do estaqueamento
para a implementação ali da estação de bombeamento, perto do monumento à Barca, né, e também na mesma parte ali da Beira-Rio, que foi interditada pelas obras. Já no início ali de 2016, eles encontraram, durante essas instalações dessas galerias de drenagem, solos considerados moles, né, então sendo necessária ali a correção no canteiro, que mesmo assim a instalação das galerias obteve um avanço nessa época. E ali no início de 2016 ainda, iniciou o muro de contenção na estação do Cachoeira, perto ali do mercado municipal. Porém, lá em junho de 2016, né, que era o prazo dado para o fim das obras, essa obra, obviamente, estava longe de acabar, né? E, inclusive, nessa mesma época, houve uma nova paralisação por conta de atraso na produção de blocos de concreto. Na época também, a frente de trabalho da estação de bombeamento da Praça da Bandeira paralisou por conta de um impasse pelo encontro de águas durante as escavações. Ainda falando de 2016, em setembro, os moradores da rua Otto Ben, principalmente, eles entraram com uma ação por conta da demora das obras, porque né, eles eram muito atingidos ali na região. Mas na época a justiça ela negou liminar para paralisar a obra e a obra continuou da mesma forma. Então, ali em 2017, mais ou menos em maio, o governo federal liberou 1.700.000 para continuar a obra e então começou a repavimentação de parte da rua Otto Ben, mas em junho o município se queixou da demora no pagamento desses contratos que estavam impedindo da obra prosseguir, fazendo com que algumas partes da obra fossem paralisadas novamente. Aí, em outubro de 2017, foi dado um novo prazo para terminar essas obras e ali a finalização estava sendo prevista para dezembro de 2018. E detalhe, né? Em maio de 2018, houve ali uma grande parada por conta de falta de insumos. Então, fazendo ali com que o Ministério Público Federal, ali no mês de junho do mesmo ano, instaurasse procedimentos ali para acompanhar os atrasos nessas obras. Então, na época, o Ministério Público ele recomendou novas licitações, porém a Prefeitura decidiu manter essas obras. Dessa forma, o órgão entrou com uma ação civil pedindo uma nova licitação. E em maio de 2019, houve uma nova grande parada, dependendo ali da assinatura de um novo aditivo, que foi necessário ali que aparecessem essas novas despesas. Então, essas divergências entre a Secretaria de Infraestrutura, que o CEINFRA, e essas empreiteiras em relação ali aos valores a serem usados como base para o documento, então teve ali 2 aditivos, elevando esse custo da obra para 4.780.000. É muita coisa. Então, nessa mesma época, a esperança era terminar as obras até dezembro de 2020. É importante destacar que ainda lá em 2019, ali por meio do mês de agosto, a empresa responsável por realizar a obra ela alegava que a prefeitura ela não possuía um mapeamento da estrutura subterrânea, sendo um dos motivos pela demora da execução dos serviços. Dessa forma, a prefeitura ela se manifestou e disse que estava prestando todos os esclarecimentos com a transparência para a justiça. E dessa forma, ainda até 2019, havia 53 notificações por atrasos das obras, sendo que muitas delas não foram nem respondidas. Essa obra ela causou muito incômodo para a população devido à demora, a gente vê que a gente está falando de 2018, a obra era para ter acabado lá em 2014, principalmente na rua Jerônimo Coelho, onde houve muito acúmulo de água, poças, dificultando muito o trânsito de pedestres e motoristas. Inclusive, durante o período das obras, muitos comerciantes precisaram fechar seus negócios devido aos transtornos causados pela obra. Então, imagina o impacto que isso causa na galera que vivia ali, além dos trechos e ruas que precisaram ser interditadas durante as obras. E ali em 2020, então, mais ou menos em junho, a Prefeitura de Joinville informou que estava buscando a rescisão do contrato com a empreiteira que estava realizando esses serviços e eles estavam alegando um abandono da obra e uma falta de continuidade desses trabalhos das obras. E aí a empresa que foi contratada alegava que ela não tinha sido notificada dessa possível rescisão
e que ela estava disposta a prosseguir com os trabalhos, mas eles precisavam acertar como seria feita a continuação do projeto, porque eles alegavam que algumas partes não se encaixavam e tinha algumas coisas no projeto que não faziam muito sentido, que elas não se encaixavam e não tinha como fazer isso acontecer. Então, até esse período, 70% da obra tinha sido concluída e após essa intenção da prefeitura de rescindir esse contrato, a empresa acabou voltando a colocar ali tapumes e máquinas no local onde as obras estavam acontecendo, mas sem previsão de retomada dos trabalhos. E aí, em julho de 2020, a prefeitura realmente rompeu o contrato com essa empresa e ali eles estavam estudando como iriam prosseguir com essa obra. E a gente pode comentar também que ali, né, pela essa demora que estava acontecendo, esse impacto financeiro, além dali da execução desses contratos, em janeiro de 2021 foi assinado o requerimento para a formação de uma comissão parlamentar de inquérito. É a famosa ali CPI, né, do Rio Matias, para justamente verificar e apurar todos esses fatos, né, porque até o momento a obra estava totalmente ali paralisada, né, após o rompimento da empreiteira. E em fevereiro de 2021, a Diretoria de Controle de Licitações e Contratações do Tribunal de Contas do Estado, que é o TCE, decidiu ali arquivar a denúncia sobre esses atrasos nessas obras ali do Rio Matias, que havia sido feita ali por um grupo de vereadores, alegando ali supostas irregularidades na execução contratual das obras de drenagem do Rio Matias, né, e entendendo que o grande responsável pelos atrasos ali é o consórcio Mota Júnior Ramos Terraplanagem, né, que é uma empresa ali que venceu a licitação e assinou um contrato com a prefeitura no dia 21 de março de 2014, né, no valor de 43 milhões, apurado ali aproximadamente. Né. Então a prefeitura ela chegou a emitir uma multa para a empreiteira superior a 6 milhões, né, e suspendeu ali por 2 anos novos contratos da empresa com o município. É importante falar também que em abril de 2021 a prefeitura prorrogou o prazo do contrato para as obras até abril de 2023, mas foi uma medida administrativa, já que se não fosse renovado o contrato, a prefeitura ela poderia perder recursos para a obra e devolver os 26 milhões que haviam sido utilizados até o momento. Então a obra continuava paralisada. Para continuar essas obras, a prefeitura de Joinville ela teria de fazer uma nova licitação ou concluir os trabalhos com a equipe própria. Então, em abril de 2021, a prefeitura ela iniciou a recuperação das ruas afetadas pela obra, sendo a Vila Gastronômica e a Rua Jerônimo Coelho as mais afetadas. Em junho de 2021, a CPI também foi finalizada, apresentando um relatório com nomes de responsáveis por irregularidades cometidas nas obras. E aí, ainda em 2021, ali em novembro, na abertura do Natal Cultural de Joinville, aconteceu então aquele desabamento de uma calçada sobre uma das galerias, bem no ponto de ligação entre as galerias antigas do Rio Matias e as obras de implantação. E por esse motivo foi solicitado que fosse feita uma análise mais aprofundada na região onde aconteceu esse acidente. E o laudo da perícia mostrou que um dos 3 módulos precisava ser trocado, porque ele estava com uma estrutura bem degradada, mas não tinha necessidade de fazer uma licitação, porque a própria equipe da Secretaria de Infraestrutura Urbana iria fazer o serviço. E além disso, também foi mostrado rachaduras visíveis sobre a Praça da Bandeira e também a necessidade de intervenções preventivas para garantir a segurança da população em alguns pontos mais específicos, entre o Rio Cachoeira e o Terminal Central. Então, até 2020, a gente tinha 70% da obra concluída, como a gente já tinha citado ali, e depois disso nós não tivemos avanços que foram documentados e que a gente possa citar aqui. Exato, e comentando ali sobre esses avanços, né, a gente pode destacar então alguns avanços, algumas reclamações até o momento, né? Então, ao longo desses anos, trechos ali na rua Eusébio de Queiroz, na Otto-Bem e na Fernandes de Noronha, elas receberam instalações ali dessas galerias das 9 previstas do projeto inicial.
né? E alguns locais por onde a obra já passou, alguns moradores e comerciantes reclamaram ali da demora extensa ali. E além da demora, alguns moradores também reclamaram sobre prejuízos causados, né? Porque prejudicou ali toda a parte de comerciante, de lojas ali que tinha perto ali do centro, né? E o mesmo aconteceu na rua Fernando de Noronha, no bairro Tiradores, onde foram feitas ali as primeiras escavações para a implantação dessas galerias de drenagem, em meados ali de 2016 e novembro de 2017, e até mesmo alguns trabalhos ali pararam, né, sendo retomados ali somente no início de 2018. Então a finalização com total de repavimentação ali da via aconteceu somente ali em julho do mesmo ano. Voltando um pouquinho, né, a gente já comentou um pouco que em 2020 70% da obra estava concluída. Até agosto de 2019 a gente tinha 62% da obra concluída e a partir daquele momento estava previsto ser refeito o asfalto na Avenida Paulo Medeiros. Além disso, até setembro de 2019, a Companhia Água de Joinville ela deveria concluir a realocação da rede de água e após isso dar início à recolocação da galeria. Em setembro de 2019, ali na Avenida Beira Rio, a obra estava em fase final, onde seriam colocadas comportas. E após isso, se iniciaria o estacamento da colocação de galeria na Praça Emílio Ramos. Agora, voltando para 2020, né, em julho de 2020, os comerciantes eles realizaram um protesto no centro de Joinville, devido aos transtornos causados para o negócio local, que já foram comentados ali pelo Leonardo. Bom, então, no ano passado, em 2022, a Prefeitura de Joinville publicou, no mês de novembro, um edital para a contratação de uma empresa especializada para a elaboração de relatórios diagnóstico das obras realizadas nos projetos do Rio Matias. Então, essa contratação também contempla o serviço de videoinspeção, um detalhamento do estado atual dessas instalações para apontar a viabilidade da conclusão das obras. E essas análises são indispensáveis para que a gente possa ter uma segurança técnica, para saber exatamente o que foi feito e qual o estado de conservação dessas estruturas, condições para que seja tomada alguma decisão sobre os próximos passos desse projeto. E a gente pode comentar então, né, sobre este ano, o ano de 2023. Em julho, agora, a Prefeitura informou que foram verificadas ali algumas situações atípicas, né, tendo elas ali causadas naturais ou de intervenção ali indevida, né? E uma dessas situações, em local abaixo ali do imóvel localizado na esquina das ruas 9 de Março e Dr. João Colim, foi verificado o desmoronamento ali da parte lateral da galeria. A causa ela foi de ocorrência natural, né? E por se tratar de uma situação resultante de causa ali natural, a CEINFRA ela vai fazer um projeto de recuperação e vai executar a obra, né, sem prejuízos aos proprietários do imóvel. Na segunda situação, que foi verificada na rua Visconde de Itamar, foi um prédio de 3 pavimentos que abriga um hotel, que inclusive está passando por reforma. Essa inspeção ela identificou que foi realizada recentemente uma intervenção indevida ali no local. Nesse trecho, a galeria do Rio Matias ela passa por baixo do imóvel. Com o vídeo da inspeção, foi possível verificar a construção de uma parede no interior da galeria, uma viga para sustentação e outra para travamento da mesma. Essas intervenções elas foram realizadas sem a devida autorização da prefeitura, então totalmente de forma legal. E ao manter os entulhos no leito do rio e realizar a construção de uma estrutura que é inadequada para o local, a vazão do leito do rio ela foi alterada, aumentando a chance de alagamento ali na região. Então, com base nesses fatos, em tudo isso que foi levantado, os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente notificaram o proprietário desse imóvel, determinando que ele teria ali 5 dias para a desobstrução da galeria e 30 dias para que fosse apresentado um projeto executivo para a reforma dessa galeria. Então é isso, né? Nós linkamos ali fatos e acontecimentos desde 2013 até os dias atuais e vimos ali que houve, né, bastante irregularidade por parte de empresas ali que prestaram o serviço das obras, houve várias reclamações
ali tanto por parte da própria população, moradores, comerciantes, né? Porque as obras ali, elas tiveram todo esse transtorno ali ocorrido, né? Lembrando, né, Léo, essa obra ela era para ter iniciado lá em 2013 e ter finalizado em 2015. A gente está em 2023 e até o momento ela não foi finalizada, ela está parada e sem previsão, né? Sim, e como a gente viu, então, nós tivemos várias interferências, vários aditivos, e não foi só questão de custo, mas também de uma incomodação para a população, para comerciantes dessa localidade. Muita gente teve que fechar o seu negócio, porque não tinha condição de continuar ali. E então é isso, a gente continua aí sem muitas evoluções e aguardando futuras alterações para a gente poder dar seguimento. Exato, e esperando que dê tudo certo, né? Porque isso vai ajudar muito ali, tanto na parte do rio, propriamente dita, né? Evitando ali alagamentos na região, né? Coisas que sempre acontecia ali perto do centro, e também para eliminar de vez ali quaisquer prejuízos que os comerciantes eles podem ter ali, se caso essas obras continuar com essas irregularidades, enfim. Sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por escutarem nosso podcast falando sobre a linha do tempo ali do Rio Matias. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Acompanhem a gente com o próximo episódio, o episódio 4 do nosso Hidrocast.